Olá, caros ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Muito boa noite a todos vocês, de onde vocês me ouvem, em cada lugar deste planeta. Agradeço pela sua audiência e por sua companhia. Eu agradeço. Aqui é Vera Lapaal, a sua terapeuta do Ho Oponopono. Eu quero convidar vocês a se inscreverem lá na minha plataforma do YouTube, no canal do YouTube, onde você vai encontrar vários tipos de vídeos para poder te auxiliar nesta caminhada na busca da evolução e do crescimento espiritual. O nome do meu canal é Vera Lapaal. Compartilhe os meus vídeos, deixa seus comentários, fala que, olha, eu ouvi, Vera, sou a Rádio Luz Radiônica e eu estou aqui, deixando o meu alô. E aqui eu vou também estar falando um alô para você, aonde você estiver. Viu? Receba aí meu carinho, meu amor, tudo o que posso oferecer neste momento é a alegria de um coração que está transbordando de amor. Porque cada momento dessas cartas de Cristo mais mostra que eu olho para o meu passado e olho a minha busca tão incansável, onde todos diziam que eu era maluca, que eu era louca, que eu não dizia coisa com coisa, que eu precisava ser internada numa clínica psiquiátrica. Mas eu vejo que os loucos herdarão o reino dos céus. E isto é fato. As coisas de Deus são loucuras para este mundo. Por que é a loucura para este mundo? Porque todos nós somos, roboticamente dizendo, temos que seguir o padrão. Uma vez, eu tinha acho que uns 16 a 17 anos, eu tive uma visão. Nunca esqueci dessa visão. Chegava-se um trem, nunca tinha visto um trem na minha vida, mas sabia que era um trem pelos tantos de filmes que assistia. O trem parava na estação e saía muitos homens de ternos pretos com chapéus pretos. Mas no meio de um deles, isso parece que estava sobre uma plataforma suspensa, e eu via ele chegando, é como se eu visse. E no meio deles tinha um com terno branco e de chapéu branco. E todos os olhavam com julgamento. E aquilo eu fiquei intrigada com aquilo por anos. E eu entendi o que aquilo quis dizer. Seja como homem vestido de branco. Seja diferente. Só assim você vai conseguir sair. Mas eu não entendi, sair do quê? Acho que se você está roboticamente ali, sendo controlado pelo controle remoto. Depois que minhas buscas, foi tanta busca que eu fui fazendo, eu comecei a reparar, lembrar de que o que queria dizer a respeito. Siga sempre a sua centelha divina, o Pai Poder Criativo. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Na Bíblia fala muito, não deixe que sua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. Isso quer dizer, eu não tenho que procurar formas de julgar como o outro está caminhando. Porque não existe verdades absolutas, só existem verdades. A sua verdade é a sua verdade. A do outro é a verdade dele. Porque ele está vivendo um processo e você está vivendo outro. Você tem um propósito e ele tem outro. Então, não tem sentido o julgamento, então. Olha bem. Quando a gente fala do julgamento, tá aí, tá a explicação. O que é errado para você, para ele não é errado.
É isso que ele tem que fazer mesmo para alcançar sua evolução. Ah, Vera, mas você quer dizer assim que uma pessoa que tira a vida da outra, não. Eu não estou falando de tirar, não. Estou falando de coisas do cotidiano que nós temos a mania de fazer mexericos. Nós não temos direito de ferir um irmão. Nós não temos o direito de tirar a sua vida, não. De jeito nenhum. É isso que venho falando, que o propósito é de cada um. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Tá, ele fez. Tudo que nós plantarmos, vamos colher. Não tenha sombra de dúvida. É a lei. Ação, reação. Não é um pai sobre as nuvens, apontando um bastão, te julgando, te condenando. Ele não faz isso. Ele é amor divino. O próprio Cristo fala isso aqui. O que faz a gente passar por momentos difíceis na nossa vida é o que nós plantamos lá atrás. Então, se você quer uma colheita farta, alegre e feliz, plante agora. Plante agora coisas boas. Com seus pensamentos, com suas palavras, com seus sentimentos e com atitudes iluminadas. Não pense você que fazendo um sopão e entregando de noite para as pessoas, você está só plantando. Não, você está fazendo uma parte que já é predestinada de fazer. Ela vai te ajudar? Vai, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Isso aí não vai apagar o que você já fez lá atrás. Quando vier a colheita, você vê que tenha paciência e tenha calma. Porque tudo que nós estamos enfrentando, algum problema, olha, a minha situação financeira está assim, a minha situação familiar está assim, minha situação afetiva está assim. Faça uma análise. É difícil, gente. Porque a gente nunca vai ser fiel na nossa análise. Por isso Cristo fala, pedir perdão ao Pai poder criativo. Porque aí ele vai fazer se tornar mais leve tudo isso. Você vai passar por essa colheita, mas com alegria. Com alegria. Há muitos anos atrás, há mais ou menos, há 2 décadas atrás, eu fui coletora de reciclagem. Eu não vou dizer catadora, porque eu não era catadora, eu era coletora. Eu era bem organizada na coisa. Eu comprei sacos de lixo, cadastrava as casas para elas separarem o lixo. Para mim, eu só recolhia e ali no período da manhã, eu fazia uma quadra e à tarde eu separava esse material. E uma vez por semana eu o entregava, porque era muito material. E eu era sozinha. Não tinha um dia, esse serviço era fácil? Não. Era um serviço muito pesado. Porque eu tinha um carrinho muito pesado. Porque ele era de ferro, era de metalão. Então não era o metalão, ele é muito pesado. E as rodas não ajudavam muito, eram rodas de bicicletas e era só 2. Então, o peso ainda, então eu tinha que controlar bem, tinha que ter uns bons braços. Em mim, todos os dias eu levantava 4:30 da manhã, o pessoal colocava o lixo já nas portas, então eu colocava e eu enchia. E como enchia muito rápido, eu tinha que voltar. Eu fazia várias viagens pela manhã para terminar, para que eu pudesse passar. Eu sempre passava quando o caminhão do lixo não passava naquele dia. Era assim. Era dessa forma, porque assim ficava mais... E os próprios moradores já deixavam do lado de fora e sabendo que era para mim. Não tinha um dia que eu não tinha um sorriso nos meus lábios. Eu não tinha uma palavra de bênção para alguém. Eram momentos muito difíceis, eu tinha muitos filhos para criar. E sozinha. Às vezes eu só tinha 1 litro de leite. Eu dividia aquele litro de leite
com alguém que só tinha um filho. E eu tinha mais, mas eu não olhava para isso. Eu pensava na fome do filho dela, porque eu tenho certeza que eu jamais deixaria meu filho passar fome. Para isso que eu trabalhava da forma que eu tinha que trabalhar. Eu morava num lugar muito perigoso, então eu tinha muito receio de deixar os meus filhos e trabalhar, pegar ônibus. E como é que ficariam os meus filhos? Então, por amor aos meus filhos, eu escolhi viver dessa forma. Foi uma escolha. Não que eu não tinha outros recursos, eu tinha. Mas eu preferi dar aos meus filhos algo muito mais valoroso. Era a liberdade. Porque o crime é prisão. E eu consegui. São todas pessoas de bens. Isso é bom. Tudo criados. O que eu quero dizer para vocês é que tudo isso foi porque eu acreditava que era só uma fase. Sempre com uma palavra positiva, sempre uns braços para abraçar, sempre um sorriso, um bom dia cheio de alegria. E muitos me perguntavam, nossa, você vive uma vida totalmente miserável e você ainda sorri? É tão triste ouvir isso das pessoas. Falei assim, é o que eu tenho. É o que eu tenho. Eu não tenho tristeza. Eu não sinto tristeza. Pois Cristo vive dentro de mim. Era assim que eu respondia. E assim seguia. Nunca me senti ofendida. Nada disso. A gente nunca sente. Porque você está vibrando, está numa elevação. Apesar que eu não entendia nada disso. Só fui entender anos depois. Eu tinha pensamento positivo. Que meus filhos iam ser pessoas de bem. E que nós ia vencer. E que nós ia ter uma vida legal. E nós temos. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que os meus filhos iam se dar muito bem na vida. E se deram. E estão dando. Isso é tão bonito. Isso é tão recompensador, tudo aquilo que vivi, mas com otimismo, com fé. Porque quem me conhece sabe bem o tamanho da minha fé. Ela não tem limites. Desafios todos os dias eu enfrento, mas eu tenho fé. E todos os dias estou contrita, em oração, em meditação, para ser cada dia mais melhor do que eu fui ontem, do que sou hoje, e quero sempre ser mais. É esse o nosso objetivo. Então, crie uma nova realidade para você, começando de hoje, mas não espera tão rápido acontecer, porque isso é um passo de cada vez. Para você percorrer de uma distância para outra, precisa de passos, não é? Não é só de um passo, de dois. Você precisa de mais passos para chegar até o destino final, não é? Então, a mesma coisa é a questão da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual está ligada com todas as nossas áreas. Então, busque. Não desista jamais de você. Você é a pessoa mais importante para você. Bem, já falei demais. Vamos lá para a nossa carta? Vamos lá? Hoje é a segunda parte da terceira carta de Cristo. Vamos lá, vou pegar um trechinho para vocês lembrarem. Aonde nós paramos. Como entraremos no reino? Eu já disse. Vocês entrarão no reino dos céus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando,
pois o Pai estará fazendo o seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo. Tenho fome. As pessoas riram. Mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinha me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinha um anseio de saber a verdade, como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as necessidades. Essa seria uma oportunidade. Essa seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurasse alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixe e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus. A substância de toda a matéria, tornada visível, sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei a cesta de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava. E assim foi acontecendo até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente, consciência tornada visível pela vibração das partículas. O que a ciência chama de partículas? Mudança na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria. Acontece como consequências das imagens, movimento poderosas dirigidas, focadas pela energia da mente consciente. Quando com uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros. Os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha sido realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinha visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore, nos arredores de Betesda, rodeados por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados, como sempre. Maravilhavam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ter feitos. Outra vez tentei fazer com que compreendesse o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem
possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivéssemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com o conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir, dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade. Elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento, saber algo de ouvir e o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu, e as novas informações tornaram-se conhecimento, porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem o sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam as crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhado em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto: vejam esta grande árvore, cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Veja o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isto não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore é tão obra do Pai quanto a cura que recebe e os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas vou dizer o que é. Bem, nós vamos ficar aqui.
E eu vou deixar vocês aqui querendo saber o que o Cristo respondeu. Certo? Vamos ficar aqui, vamos ficar só com essa mensagem, que é a fé. E eu agradeço pela sua companhia, caro ouvinte da Rádio Luz Radiônica. Eu abençoo a sua noite. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua profissão. Abençoo os seus projetos, os seus sonhos. Eu abençoo a sua evolução. Pois a paz começa comigo. A paz começa contigo. E juntos somos mais. Aloha!